Irmãos, nós estamos em uma semana de consagração, Semana Santa, conhecida como Semana do Calvário. E é interessante nós estarmos nessa semana, já estamos na metade da semana, e é interessante nós nos armarmos com o pensamento que, por ser uma Semana Santa, uma semana de consagração, nós precisamos sair daqui com uma experiência. Nós precisamos findar essa Semana Santa com uma experiência, como eu disse, uma experiência de salvação, uma experiência com Cristo revelado aos nossos corações. Nós temos estudado vários temas a respeito do ministério de Cristo. E eu pergunto a vocês, se fosse nos perguntado quem é Cristo para cada um de nós, quem é Cristo para nós? Se perguntasse para um judeu quem é Jesus Cristo, ele diria: Jesus Cristo é um homem bom, foi um homem muito bom que passou por essa terra, mas nada mais, somente isso. Se perguntar para um muçulmano quem foi Jesus, ele vai dizer: Jesus não foi Deus. Jesus, no seu ministério, quando ele foi perguntar aos seus discípulos: quem diz que eu sou os homens? Não diz que é profeta, não diz que é Elias. E vocês, quem diz que eu sou? Pedro, tomando a palavra, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para nós, quem é Cristo? João, no seu ministério, quando ele começa a escrever o seu evangelho, ele diz: no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo mais à frente ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. De graça e de verdade. E é isso que nós estamos aprendendo nessa semana. A graça de Jesus, o Cristo que se fez homem e habitou entre nós, a qual o anjo anunciou a José e a Maria, dizendo: colocareis o nome do menino de Emanuel. E o que significa Emanuel? É Deus conosco, é Deus habitando no nosso meio. Então nós podemos ver em todo o ministério de Cristo, Jesus nos ensinando princípios para que nós pudéssemos caminhar segundo a tua verdade, porque ele veio com graça e com verdade. E como eu disse, nós precisamos sair dessa semana com uma experiência com essa graça e com essa verdade. E nós já vemos estudando temas importantes do ministério de Cristo. Temas como valorização da vida humana, Jesus valorizando a vida humana, essas marcas registradas na nossa sociedade. Jesus valorizando a mulher, Jesus valorizando as crianças, Jesus valorizando os idosos, Jesus valorizando os escravos, as classes mais desfavorecidas deste mundo. Nós vimos as marcas de Jesus, quando ele nos ensinou a sermos misericordiosos. Foi o nosso segundo tema: misericórdia e compaixão. Ele nos ensinando o que é misericórdia e o que é ter compaixão. Também aprendemos no terceiro tema a respeito da educação. Jesus ensinando o que é de fato educação. Também aprenderemos no decorrer da semana acerca de ética e de moral de Jesus Cristo. Aprenderemos temas também a respeito de Jesus, saúde e salvação. Mas o tema de hoje, ele é um tema muito especial. E eu me sinto com uma responsabilidade muito grande de trazer esse tema. Porque a crise hoje que nós estamos vivendo não é uma crise política, não é uma crise econômica, mas é uma crise na família. Vou pedir para o Wallace colocar ali. Irmãos, é interessante nós entendermos qual que é o padrão de família que Deus requer do seu povo. Por que isso é muito importante? Nós vamos entender no decorrer desse sermão. Será que está sem bateria, Wallace? De baixo. De baixo. Vou passar aqui. Tá. Será que esse é o padrão de família
que Deus deseja para o seu povo? 2 homens e uma criança. Pode passar, Wallace. Será que é esse? 2 mulheres e uma criança? Acho que não vai passar aqui mesmo. Pode passar. Isso. Será que é esse? Muitas famílias têm, muitas pessoas têm, muitas vezes a gente vê as pessoas, ouve as pessoas dizendo que a família delas, quando elas estão reunidas em meio a festas com seus amigos, bebendo, e eles chamam isso de família. Mas será que é esse o padrão de família que Deus deseja para o seu povo? Nossa. Então nós chegamos no padrão que Deus deseja para o seu povo. Porque é interessante e importante nós compreendermos qual é o padrão. Porque existe uma promessa para as famílias, dentro do padrão que Deus ordenou que fosse. Esse é o modelo bíblico de família. Está muito difícil de ler lá, comigo. Esse é o modelo bíblico da família Esse é o modelo bíblico da família. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então esse é o modelo bíblico da família. Pode passar. A família é o alvo de Deus. Então a gente entendeu que o modelo bíblico da família é: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois ali constituirão os dois juntos a família. E a família é o alvo de Deus. Essa é a família que Deus quer. Esse é o padrão de família. Então, entendendo esse padrão, agora a bênção de Deus, a família, nesse padrão é o alvo das bênçãos de Deus. Lá em Gênesis 2, 12, versículo 3 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em ti, de quem que Deus está falando? Deus está falando do pai Abraão. E é interessante a gente entender que o pai Abraão era a figura de Deus. Isaac é a figura do filho, Cristo. E Abraão é a figura de Deus, Pai. Quando Deus diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias dessa terra, Deus está dizendo para nós que nele, no Pai, no próprio Deus, serão benditas, serão abençoadas, serão louvadas as famílias da terra. Então, quando a gente entende que o padrão de família é homem e mulher, e a gente clama por essas bênçãos, nós entendemos que é um compromisso de Deus para com as famílias, é uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus na Bíblia para as famílias, porque a família é o alvo de Deus, é o principal alvo de Deus. E para clamarmos as bênçãos de Deus, como Ele deseja abençoar a nossa vida, para clamarmos as suas bênçãos sobre as nossas famílias, nós precisamos de nos encontrar no padrão que Ele deseja para que isso seja uma realidade. A figura da família, como eu disse, tem sido o alvo do grande conflito. Não tem sido, como eu disse, a economia, não tem sido a política, mas tem sido a família. E a figura da família, o conceito de família no mundo hoje, na sociedade, tem sido muito distorcida. As pessoas acham que, de fato, a família é sair do plano de Deus. Eles não olham, de fato, para a ética e para a moral que está na Bíblia, para concretizarem, assim, a sua forma de conduta, de fé e prática, de conduta. E eles acabam errando. E a bênção, de fato, não repousa sobre essas pessoas, porque eles fogem do padrão ideal, sendo rebeldes contra o assento do Senhor. Eu quero que os irmãos abram nesse momento, lá em João, no capítulo 2, vamos ler a respeito desse tema. Amém? Amém. João capítulo 2, vamos ler o versículo 1 e 2, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus.
E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Deixa eu passar, Wallace. Irmãos, se eu perguntasse para você qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, o que vocês diriam? Eu acho que todos diriam aqui transformação de água em vinho. De fato, foi essa. Porém, a gente tem sempre essa inclinação de dizer foi transformação de água em vinho. Mas por trás desse milagre de transformar água em vinho, existe uma verdade espiritual que a gente precisa aprender. Jesus está aqui em um casamento. O vinho, ele representa alegria. E o que faltou nesse casamento? O vinho. Faltou a alegria. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem mais vinho. Irmãos, aplicando aqui rapidinho esse versículo, interessante que aquela família convidou Jesus. Eles convidaram Jesus para estar no meio da família, para estar no casamento. Eles foram convidados. Porém, mesmo com Jesus no casamento, a gente vê que se desenvolveu uma crise. Faltou vinho, faltou a alegria. Pode passar. E em que aspectos falta a alegria no casamento? Eu coloquei aqui 3 aspectos para a gente meditar. Na vida financeira, desestabilizada, imaturidade para lidar com os sentimentos um do outro, e a falta de diálogo, que é o orgulho. Nesses 3 pontos, a gente vê que dentro do casamento, dentro da família, começa a entrar crises, quando a gente não consegue administrar bem os recursos que Deus nos concede em nossas mãos. Então o casamento começa a entrar em crise. Ontem o nosso irmão Tiago deu uma pincelada, ele deu uma introdução desse tema sobre casamento, família, e ele até falou a respeito do próprio exemplo dele, que ele não soube administrar corretamente os seus recursos, e ele teve problemas. E de fato, quando a gente não consegue administrar os recursos que Deus confia nas nossas mãos, e quando a gente extrapola os limites, a gente traz crise para dentro do nosso próprio casamento, para dentro das nossas próprias famílias. E isso nos desestabiliza espiritualmente. E isso não é o ideal de Deus. Um ponto que faltou alegria, faltou o vinho. Imaturidade para lidar com os sentimentos um do outro. Irmãos, eu me lembro quando eu estava nos meus primeiros anos de casamento. E de fato é difícil lidar com os sentimentos uns dos outros, porque você está se moldando, está se amadurecendo. A mulher sempre vem todo mês com uma visita, né? A tal da TPM. E eu lembro que era muito difícil lidar com isso, porque eu não entendia. E eu pedia muita sabedoria a Deus para poder lidar com essas coisas. Com o sentimento da minha esposa, e ela também com o meu. A gente ser recíproco, a gente ser paciente, exercer paciência. Então, Deus foi me moldando. Até o ponto de hoje, minha própria esposa, ela me pergunta: amor, que dia que veio a visita? Porque eu anoto tudo, né? Eu anoto tudo porque eu fico preparando, a bomba vem. Eu me preparo lá em casa. Aí ela me pergunta: amor, que dia que veio? Eu falei assim: dia 28. Aí chega dia 25, 26 ali do mês e já estou preparando. Não entro descalço em casa, para evitar problemas. Mas a gente precisa de amadurecendo no casamento, na família, e Deus vai nos dando sabedoria para lidar um com o outro. Mas uma das principais causas, eu coloquei a terceira ali, é a falta de diálogo, é o orgulho. Irmãos, isso aqui, se a gente não curar esse mal, esse pecado do orgulho dentro do casamento, vai vir a ruína. A gente sabe que o orgulho ele precede a ruína. Em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, o orgulho ele precede a ruína. E eu aprendi na minha vida prática, com minha esposa em casa, que a melhor ferramenta para a gente ter diálogo em casa é você usar o culto no lar. Irmãos, o culto no lar é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder vencer o orgulho, a falta de diálogo. A gente tem muita falta de diálogo em casa, minha esposa. E eu vejo que no culto ela se expressa mais, eu me expresso mais, a gente abre a palavra, ora juntos.
canta louvores, Deus vai dando discernimento, e a gente vai aprendendo a ter diálogo, e vai quebrando esse orgulho, porque o contrário do amor, o pastor sempre fala isso, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o orgulho. Se você pudesse tirar a capinha ali de todo pecado, você veria que por baixo de todo pecado existe o pecado do orgulho, porque o orgulho não deixa você ceder em momento algum, não deixa você ceder. Irmãos, isso aqui é muito importante. A quem recorremos na crise faz toda a diferença. Nossos casamentos, eles têm crises, as famílias passam por crises, mas a quem nós temos recorrido? A pessoa certa? Bom, a comunidade cristã desempenha um papel crucial nesse momento de crise nas famílias, conduzindo-as àquele que pode de fato ajudá-lo. Irmãos, a mensagem da Igreja Adventista, ela surgiu também com a mensagem para a família, porque ela sabe que a família é o alvo principal do adversário. Assim também porque ele sabe que para Deus também a família é o alvo principal. E a comunidade cristã, ela foi instituída também para poder cuidar da família. Hoje nós, na Igreja Adventista, nós temos Ministério de Lar e Família, para a gente dar assistência, cuidar, orar com as famílias, abrir a palavra e poder dar toda assistência. Então, é muito importante e essencial que a gente saiba, no momento de crise, a quem a gente busca. A gente tem buscado em fontes rotas, em fontes que não vão nos trazer a estabilidade que a gente precisa, espiritual. A gente precisa buscar na família. Nós temos a liderança da igreja, nós temos irmãos espirituais, chamar os irmãos para orar, que fará de fato toda a diferença na nossa vida cristã, para que a gente tenha êxito, para que a gente possa alcançar o fim da nossa fé juntos. Alguém lembra aqui? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. O fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Posso não? Bom, aquela família, no casamento, convidou Jesus para ser o centro do casamento, e isso fez toda a diferença. No versículo 2 a gente vê, Jesus foi convidado. Mas eu fiquei observando, mesmo Jesus sendo convidado, aquela família mesmo assim passou por crise. Eu entendi o seguinte: mesmo Jesus estando no nosso lar, no seio, sendo centro, muitas vezes a gente passa por crise, porque a gente é ser humano, a gente toma decisões precipitadas no casamento, decisões erradas, e toda decisão, seja ela boa ou ruim, ela tem consequências. Mas o ideal sempre é permanecer com Cristo no centro, porque se Cristo estiver no centro, todas as coisas vão ir bem. Pode passar. Versículo 5 diz assim: Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ele não disse fazei metade do que ele vos disser. Ele não disse fazer 90%. Ele disse fazei tudo. É necessário a gente fazer tudo, porque qual que é a consequência de não fazermos tudo que Jesus pede? Ou colocarmos os nossos próprios conceitos? Doenças sexualmente transmissíveis, abusos físicos e emocionais, pessoas feridas em seu corpo e mente, limites foram desaparecendo, limites de idade, de quantidade, de gênero e até de espécie. Esse é o resultado de não fazermos tudo quanto ele pede. Então você vê que o mundo ele está totalmente perdido, porque não observa conforme a síndrome do Senhor e não se propõe a fazer conforme tudo o que Jesus pede. Dentro do casamento, dentro da família, Deus determina padrões, Ele determina princípios que a gente precisa seguir. E uma vez que a gente coloca a mão no arado e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim como Isaías. Senhor, eis-me aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já não é mais os meus conceitos pré-concebidos, as minhas ideias, a minha vontade. Eu vou fazer assim, eu vou fazer desse outro jeito, eu acho melhor assim. Não é bem assim que funciona. Deus ele tem princípios e padrões para ser seguidos. E Ele pede: fazei tudo quanto eu vos disser, porque Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você.
e Ele sabe o que é melhor para o nosso casamento. Então é necessário que a gente observe, conforme a palavra de Deus, observe os seus conselhos e coloque em prática, para que a gente possa ser bem-aventurado no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Pode ir. E eles obedeceram prontamente. A gente vai ler no versículo 7, ele diz: enchei de águas, e eles encheram, tirai e levai, e eles levaram. Então eles não ficaram perguntando assim, por que eu vou fazer dessa forma? Por que eu vou fazer dessa outra forma? Não posso fazer desse jeito? Não posso fazer desse outro jeito? Não, eles não ficaram indagando Jesus. Então esse deve ser nosso padrão. Senhor, você falou, eu vou confiar. Qual foi os 3 princípios ontem que Tiago disse? Alguém lembra? Confia, entrega e descansa. Não é isso? E é isso que a gente precisa fazer. Essa precisa ser a nossa realidade. Quando a gente busca intimidade com Deus, quando a gente busca relacionamento com Deus, Ele vai nos dando confiança. E quando a gente olha na palavra dele, Ele diz: fazer assim, a gente faz. Fazer desse outro jeito, a gente faz. Porque existem princípios padrões. Se eu fosse falar o que eu vou falar agora, irmão, para o mundo, eu seria taxado como... eu seria visto como uma pessoa atrasada, talvez. Também, eu falaria para o mundo, conforme a palavra de Deus, ele diz: as mulheres sejam submissas aos seus esposos no Senhor. Para o mundo, essas palavras, para o movimento aí feminista, acho que é assim que fala, eu seria taxado como inconsequente, talvez, machista, porque hoje as mulheres não querem mais se submeter, mas é um conselho de Deus, e Ele, como nos criou, e Ele nos deu essa orientação para o casamento. Ele disse: mulheres, esposas, sejam submissas aos seus maridos no Senhor. É interessante a gente observar aquela que ele diz, a palavra diz: no Senhor. Seu marido sai de princípios, se ele atropela o assunto do Senhor, você não deve obedecer ao seu marido, porque ele está indo contra a palavra de Deus. Mas quando ele caminha segundo a palavra de Deus, ele te orienta para que você seja como uma Sara. É isso que Paulo diz: seja como Sara, obediente, submissa, seja como Sara, que foi fiel e obediente a Abraão. Mas de igual maneira, de igual modo, aos maridos ele aconselha: seja um provedor. E muitas vezes a gente se dá nessa palavra de provedor e a gente acha que se limita, são puxão de orelha para nós, maridos, esposos, que se limita somente a trabalhar e prover o alimento, pagar as contas de casa. E é muito além disso. É muito além de você somente trabalhar e prover o alimento para sua casa, para sua família. Ser um provedor, segundo a palavra de Deus, é você dar atenção para sua esposa, é você ser carinhoso com a sua esposa, é você estender a mão, é você de fato ser uma só carne com a sua esposa. Quando ela chora, você chora com ela. Quando ela está triste, você se entristece com ela. Quando ela está alegre, você se alegra com ela. De fato, ser um provedor é ser um homem com marido, um homem presente no seio do lar. Um marido a qual a mulher pode olhar e se assegurar em você, ter confiança e descansar, porque ela sabe que ela tem do seu lado um verdadeiro provedor, não um marido somente que provê o alimento e o sustento para casa, mas que em todas as áreas sentimentais ele está presente, atuando, para que a mulher, para que a esposa e os filhos eles tenham amparo e segurança. Assim como Cristo ele cuida de nós, a gente precisa também cuidar das nossas esposas. Bom, já falei um pouco da obediência e o milagre. A obediência ela antecipa o milagre. A gente primeiro obedece e depois a gente vê o milagre. Façam tudo o que Ele lhes mandar. A palavra de Deus precisa e deve ser a nossa regra de fé e prática. Nela temos o manual para o casamento dentro dos padrões que Deus deseja. Então não é somente obedecer. Muitas vezes as pessoas elas têm tido consequências desastradoras, acho que é essa palavra, no casamento e nas suas escolhas de vida, porque elas não obedecem. E muitas vezes elas querem ver um milagre, elas querem de fato ser benditas no nome de Deus, mas elas não buscam um padrão bíblico para as suas vidas.
e elas não se submetem a isso. Porque de fato eu também entendo que elas não buscam uma vida de relacionamento com Deus. Porque para você confiar e para você descansar em Deus, você precisa ter relacionamento com Ele. A obediência, ela vai sempre estar antecipando o milagre de Deus em nossas vidas. Se você quer ter um milagre, se você quer ver os milagres de Deus na sua vida, no seu casamento, então comece a obedecer mais a Deus, a palavra de Deus. Começa a colocar sua vida diante de Deus e pedir que Ele te dê poder para que você obedeça e faça conforme o assento do Senhor, para que você possa de fato ver os milagres de Deus acontecerem em sua vida. Vamos para o próximo. Irmãos, eu confesso para vocês que eu gosto muito desse tema, a didática de Jesus. Eu sempre busco, quando eu estudo a palavra de Deus, observar como que Deus trabalha de forma didática. Uma pessoa melhor vai falar sobre didática do que eu. A Mônica, a professora, trabalha muito com crianças, né, Mônica? E tem que usar essa forma didática para ensinar. Também a professora Lidiane, para tratar com as crianças, os adolescentes, ela precisa trabalhar de uma forma didática, usa figuras, símbolos, né, usa imagens, para que as crianças elas entendam de forma mais clara, mais objetiva, aquilo que o ensinamento está sendo passado. E eu sempre gosto de me demorar dessas formas que Jesus nos ensina. E nesse trimestre a gente tem aprendido isso, aprendido a observar essas alusões, símbolos, né, e imagens, para a gente poder compreender e interpretar a Bíblia de forma correta e coerente. Jesus usa essa forma didática para nos ensinar princípios e verdades espirituais. Quando a gente vai para o milagre da pesca maravilhosa, por exemplo, Jesus ensina de uma forma didática. Ele usa 3 figuras didáticas. Ele usa o peixe, ele usa o mar e ele usa a rede. O peixe significa as pessoas. A rede significa o Evangelho e o mar, o mundo. Então, quando ele diz, lance a rede ao mar e vocês pescaram peixes, ele diz, vocês precisam sair e pregar o Evangelho. Prega o Evangelho e peixes vão vir, pessoas vão vir na rede. Só que ele cita ele está ensinando uma verdade espiritual. Ele cita o seguinte, que as redes se romperam. Então o Evangelho se rompeu na vida daquelas pessoas, porque ele estava pregando uma verdade para aquelas pessoas que estavam ouvindo o Evangelho que estava sendo pregado. Então, no momento que ele diz a rede ela se rompeu na vida daqueles que estavam ouvindo, dos ouvintes da palavra de Deus, do Evangelho, ele diz, porque ficou evidente o que eles estavam buscando. Eles não estavam ali por causa do Evangelho, da palavra, da transformação que Cristo estava proporcionando na vida deles. Eles estavam ali por causa do alimento, do peixe, do pão e da água que Jesus estava, e por causa dos milagres que Jesus estava proporcionando para a vida daquelas pessoas. Então Jesus, em todos os momentos, ele está ensinando de forma didática para que a gente possa aprender com mais facilidade a respeito dos seus princípios, da sua vontade para nossas vidas e principalmente para o nosso casamento. Então a gente vai ver aqui 3 figuras que ele usa. Pode deixar no outro. Ele vai usar 6, vamos ler o texto aqui, antes, versículo 5, ele diz assim, versículo 5 e 6. E sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam impostas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Bom, ele vai usar aqui 6, vai usar talhas de pedra e vai usar 2 ou 3 metretas. Bom, a gente tem que entender o contexto aqui. Jesus está nos ensinando princípios para o casamento. Ele estava tendo uma crise, então ele vai usar 6. 6, a gente sabe que o 6 ele tem um significado na Bíblia. Alguém poderia me dizer o que significa, representa o número 6? O número do homem, uma folha. O 40 representa provações. O 7, perfeição. O 6 representa homem. Então a gente poderia trocar o 6 por homem. Talhas de pedra. A talha de pedra simboliza o coração do homem. Um coração de pedra. Um homem com coração de pedra. E 2 ou 3 metretas. A gente vai falar sobre isso. Então a gente vê a forma didática que Jesus está ensinando.
crise no casamento, problemas no casamento, dificuldades no casamento, é por causa que o coração do homem está endurecido como uma pedra, ele não está sensível aos conselhos de Deus. É por isso que acontecem muitas crises, mas Deus quer quebrar essa realidade. E Ele diz: enchei de águas essas talhas, e as encheram até em cima. Pode passar. Interessante que quando eu estava meditando, preparando esse sermão, fiquei meditando nesse versículo 7, porque ele diz: enchei de água as talhas, e eles encheram até em cima. Quando eu fiquei meditando, por que Jesus não enche até em cima? Quando eu passava num posto de gasolina para poder abastecer tamborzinho de gasolina para poder roçar a grama, eu percebia que a gente pedia 5 litros e ainda cabia mais ou menos quase meio litro no tambor. Aí aquilo ali me ajudou a compreender esse texto. Bom, o que cabia nas talhas? Nas talhas cabiam 2 ou 3 metretas. O que cabia nas talhas de pedra era aquilo. Essa era a medida. Mas Jesus pede para que eles encham as talhas até em cima. Fica no limite. Era mais do que cabia 2 ou 3, porque metretas são forma de medida. O que cabia ali era 3 medidas, 3 metretas. Então o que cabia era aquilo. Então faltava mais um pouco assim para encher. Ele diz: não enche até as 3 metretas, enche até em cima. O que ele está querendo nos ensinar aqui? Que é necessário que a gente nos enche a água, fala da palavra. É necessário que a gente enche nossos corações, essa talha de pedra, da palavra de Deus, mas até em cima. Mas por que até em cima? Se eu colocar um copo de água aqui e encher até em cima e deixar aqui, vai acontecer alguma coisa? Ele vai derramar? Não, ele ficar parado aqui está tudo bem, mas se eu encostar alguma coisa aqui, ele derrama. Mas se eu colocar somente as 3 metretas, ele está aqui nesse ponto. Se eu mexer aqui, tudo bem, não vai transbordar nem nada. Qual o princípio que ele está nos ensinando aqui? Jesus está dizendo assim: no casamento, olha, é necessário que você encha seu coração até transbordar da palavra de Deus. É necessário que você transborde para o seu lado. Depende de você. Depende de você para que a mudança aconteça no seu casamento. É necessário que você se encha de tal maneira que você transborde. Mas veja, esse é o primeiro passo. Eu coloquei ali o segundo passo. Pode passar. A água é símbolo da palavra. Encher nossa talha, coração, da palavra é o primeiro passo para uma família bem ordenada. Encher até em cima. O segundo passo. Eu vou ter aqui que está muito pequeno. Olha, o segundo passo. O primeiro passo, então, é encher até em cima da palavra de Deus. O segundo passo. A água, a palavra, só surte o efeito, só vamos perceber o efeito se for transformada em vinho. Não foi isso que aconteceu? Foi transformado em vinho? Vinho é símbolo da alegria do Espírito. Atos, no capítulo 2, versículo 37. Muitos têm estado cheios da palavra, conhecimento, mas vazios do Espírito. O Espírito é quem dá poder para colocarmos em prática a palavra. Então olha que interessante, Jesus vai dar a ordem: enche até em cima de água os seus corações, enche até em cima a talha de pedra, o coração, enche da palavra de Deus. Mas é necessário o segundo passo, que é buscarmos o poder do Espírito Santo para que essa água de fato ela possa transbordar. Porque, como eu disse, ela não vai poder ficar estático, cheio de palavras, cheio de conhecimento, cheio de teoria. Mas se nós não clamarmos pelo Espírito Santo em nossas vidas, a gente não vai conseguir transbordar essa água, esse conhecimento. Vai ficar só na teoria. A gente vai ficar estático, de maneira que essa água não vai transbordar. Agora, se o Espírito Santo nos tomar por completo e nos conduzir, não vamos mais ser estáticos, mas vamos ser agora dinâmicos. Nós vamos começar a trabalhar, nos envolver na obra do ministério, na obra do Senhor, naquilo que Deus propõe para o nosso crescimento espiritual na casa dele, que é a nossa primeira família, que aqui é a nossa primeira família espiritual, mas ela é um espelho daquilo que é a nossa família em casa. Então a gente precisa transbordar no nosso lar, na nossa família, para que as crises, embora elas aconteçam, elas não sejam uma realidade para que nós venhamos ser conhecidos como aqueles que retrocedem para a perdição, mas
como Paulo disse, nós somos daqueles que perseveram para a salvação e para a preservação da nossa alma. Então, irmãos, como eu disse em Atos, capítulo 2, 37, ali nós vemos Pedro pregando cheio do poder do Espírito Santo. E cheio do poder do Espírito Santo, Pedro pregando para 3.000 pessoas, elas aceitam a Cristo. E diz a palavra que elas se compungiram no seu coração a ponto do momento de chegar para os discípulos e dizerem: irmãos, o que nós faremos agora? Estamos contritos de coração, estamos arrependidos pelo que fizemos com Cristo. Nós o crucificamos e reconhecemos que nós o crucificamos. O que faremos agora? Então, ele dá a ordem. Eu quero ler esse texto com vocês, em Atos capítulo 2. Ele diz assim, versículo 38. Atos capítulo 2, vamos ler o versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles se compungiram diante da mensagem da palavra de Deus. Pedro pede para que eles evidenciem esse arrependimento que foi no coração. Foi no coração, ele diz. Eles se arrependeram no coração, ficaram contritos no coração, mas era necessário que eles evidenciassem isso. Através do quê? Do batismo. Era necessário que eles descessem a água e se evidenciassem, confessassem com seus lábios para a salvação, conforme Romanos capítulo 10, versículo 10, onde Paulo diz: com a nossa boca com o nosso coração nós cremos para a justiça, mas com a nossa boca confessamos para a salvação da nossa alma. Então é necessário que eles confessassem, para que então eles recebessem nesse momento poder para colocar em prática a palavra, para que não fosse mais somente cheio do conhecimento da palavra, mas cheio do Espírito Santo, que de fato eles poderiam transformar suas vidas e a vida de tudo aquilo que estavam ao seu redor, e principalmente da família, que é um compromisso que Deus tem com a família. Que poder é esse? A promessa do Espírito Santo é um poder. Que poder é esse? Pesquisando na língua original, no grego, eu entendi que o poder que Deus concede a cada um de nós, a partir do momento que nós clamamos por esse poder, que é o poder do Espírito Santo, a palavra ali usada para poder é dunamis. Dunamis, no original, traduzido para o português, significa dinamite. Dunamis em português significa dinamite. Acabou? Significa dinamite. E interessante a gente traduzir, porque eu gosto muito de traduzir quando estou estudando, porque vai nos dar ampliar o nosso entendimento a respeito do texto. Dunamis significa dinamite, e de fato é isso que acontece quando a gente clama pelo Espírito Santo em nossas vidas. É uma dinamite, é um poder que vem sobrenatural sobre nossas vidas, para que a gente possa agora colocar em prática a palavra de Deus. Porque é isso que nós necessitamos, colocar em prática, obedecer. Porque, como eu disse, a obediência ela precede o milagre de Deus. A gente precisa obedecer. E agora a gente necessita, mais do que nunca, o poder vindo de Deus, o poder do Espírito Santo, para que a gente possa, de fato, colocar em prática a palavra e os ensinamentos de Deus. E esse poder é um poder transformador. É um poder que, de fato, pode transformar nossas vidas como uma dinamite, que modifica todo o ambiente a qual ela atinge. E assim é com a nossa vida. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, que é derramado sobre a nossa vida, ela modifica a nossa vida, nos transforma de fato, muda nosso pensamento, a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa conduta. É unicamente o poder do Espírito Santo que pode fazer isso em nossas vidas e em nossas famílias. Porque é necessário que primeiro a gente receba para ser transformados, para que assim a nossa família ela possa ser atingida e possa também ser transformada por essa palavra, pela palavra de Deus. Irmão, chega no final, último slide ali, para finalizarmos. E esse milagre foi um sinal. E ao restaurar o casamento, nos tornamos testemunhas
como sinal para os que são de fora, a fim de glorificarmos a Deus, revelando o padrão de família que Ele deseja. Então o mundo tem se corrompido, né? O mundo tem levado a palavra de Deus de forma desleixada, não tem valorizado a palavra de Deus, uma palavra divina, uma palavra que é poderosa para nos transformar e salvar nossas vidas, né? E tem nos dado conselhos para o padrão que Deus deseja para as famílias, para os lares. Mas quando Deus nos restaura, quando Deus nos salva e quando Deus trabalha em nossos casamentos para que a gente possa ser fiel ao padrão que Ele deseja, a gente glorifica a Deus no meio de uma geração corrupta, de uma geração pecaminosa, de uma geração que tem desobedecido a Deus e tem sido rebelde aos seus conselhos. Esse é o desejo de Deus ao restaurar nosso casamento, ao restaurar nossas famílias, ao restaurar principalmente as nossas vidas, para que a gente possa ser o espelho do padrão dele e que nossas obras elas venham glorificar a Deus no meio dessa geração que tem se rebelado contra a palavra de Deus. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas, irmãos, que a gente possa clamar a cada dia, como eu tenho falado com os irmãos, que a gente possa clamar por esse poder, porque sem esse poder, de fato, a gente vai ficar estático, a gente vai somente adquirir conhecimento, adquirir palavra de Deus, mas não vamos conseguir colocar em prática. E o que eu clamo, de forma sincera no meu coração, é que Deus derrame sobre a nossa vida o Espírito Santo, para que a gente possa colocar a palavra de Deus em prática. Nesse momento nós vamos ter um louvor, pode soltar aí.